Olá, estamos iniciando mais um episódio do Coffee and Play, o podcast da Estúdio Limitada, que é um produto que tem o objetivo de trazer para você informação, compartilhar conhecimento, dar dicas e te manter conectado. E hoje, no episódio de hoje, eu tenho a honra, o privilégio e a alegria de ter aqui comigo uma pessoa que não é uma pessoa qualquer não, porque antes de qualquer coisa, ela é minha amiga e minha comadre, Lani Prata. Beto, olha só. Bem-vinda. Obrigada, querida. Tempo que a gente não se fala e não se vê, né? Tempinho. Mas não diminui em nada a reciprocidade de sentimentos que temos um pelo outro, e eu tenho certeza disso. Com certeza. O carinho, ele é tão recíproco quanto essa apresentação linda que você fez. Obrigado. Olha, o que pouca gente sabe, e é pouca gente mesmo, essa altura do campeonato é pouca gente. Também acho. É que a Lani foi minha aluna, gente, na faculdade de Publicidade e Propaganda. E aí, Lani, lembranças dessa época acadêmica? Olha, passou um filme na minha cabeça hoje, eu tava pensando, né, falei, que legal participar, eu sempre, né, antes da gente começar, eu tava dizendo, eu sempre tô do outro lado da câmera, sempre tô atrás das câmeras, e vindo pra cá, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, a história que eu tenho com o Beto em particular, né, é uma história que tem lá de quando a gente ainda tava na faculdade, o Beto foi meu professor, foi meu orientador, virou meu amigo no meio do processo, né, a gente participou de várias coisas na nossa vida pessoal, é meu compadre. E olha, saudade do tempo de faculdade. Foi um período que eu acho que foi necessário para minha formação. Foi de muito conhecimento, de muita amizade. Eu tenho grandes amigos do tempo da faculdade. Você é um deles. Obrigado. E foi legal, foi uma etapa interessante da minha vida, assim, tenho saudade. Uma etapa desafiadora? Muito desafiadora. Naquele momento, você já tinha ideia de que ia se tornar a Lani Prata? Ou nem passava pela cabeça ainda? Não, a Lani Prata fotógrafa não, né? Calma que a gente vai chegar lá. Porque tem várias Lanis Pratas, né? Tem. Eu acho que naquela época, Beto, eu tava muito interessada em me encontrar profissionalmente, muito interessada em entender o que a minha vida tinha de perspectiva em Roraima, em particular, porque eu tava recém-chegada de Fortaleza, né? Com toda uma vida formada lá e de repente eu tava aqui. Então eu tava num momento de muita descoberta, entendendo como é que era, inclusive, o mercado, como é que eram as pessoas, a cultura. É uma Lani eu acho que muito corajosa. Eu sempre me enxerguei muito corajosa. E muito abusada também, né? Mas olha, uma coisa interessante sobre a Lani, que aí eu, como professor dela, posso falar, é que sempre foi uma das alunas, top 5. Eita, Beto. Tá vendo? O outro que quase morreu de emoção aqui foi o Arlisson, que realmente é um outro cara que eu considero assim, um aluno super mega dedicado. E você eu guardo com muito carinho, porque eu me lembro do quanto você se esforçou no período acadêmico, principalmente, para realmente aprender tudo, buscar, não ter medo de perguntar, não ter medo de errar. Porque eu acho que é um dos grandes bloqueios hoje que a gente vê no meio acadêmico, principalmente, é essa coisa do eu preciso dar certo, né? Eu preciso fazer tudo certo. Isso. E na verdade você só consegue fazer as coisas darem certo errando também. Na minha cabeça, a faculdade existia para isso, porque eu já trabalhava com criação, com direção de criação desde os 15 anos de idade. Fora dali eu não podia errar, fora da faculdade eu tinha que cumprir. Eu tinha trabalho, eu tinha agência, tinha, né, demandas que precisavam que eu fosse assertiva. A faculdade me permitiu ter liberdade. Liberdade para pensar, para errar, para criar, para, enfim, pensar coisas diferentes que na vida fora da faculdade não era possível. Então, e eu sempre acreditei que o meio acadêmico ele existe para te ajudar nesse processo de aprendizagem, né? A gente tá lá na faculdade não é para fazer outra coisa senão para aprender. Então realmente eu tinha muita sede de aprendizagem, eu queria estar lá, eu fazia questão de ir pra aula, eu tentava não faltar. Contestava muitas coisas. Por isso que eu digo que eu era abusada. Não, mas isso é importante, tá, pessoal? Isso é importante porque é o seguinte, a gente também precisa confrontar a informação. A gente não precisa necessariamente aceitar tudo. A informação como uma verdade absoluta.
né? Exatamente. Eu acho que o aprendizado, principalmente quando parte do indivíduo essa ânsia de ir atrás da informação, de contestar, ele se preenche muito mais, né? Eu acho que a gente tem que ser esponja, né? A gente tem que se permitir ser esponja. Eu hoje tô aprendendo aqui contigo, eu tô aprendendo com os meninos aqui, eu tô aprendendo no meu trabalho, eu tô aprendendo quando eu me permito me conectar com outra pessoa. Então, a gente é esponja, o ser humano deveria ser para que a gente pudesse ter evolução na vida, né? Então, eu acho que a faculdade em particular, que é isso que a gente estava falando, serve muito para isso. Aí, você chegou em 2006. Isso. É isso? Exatamente. Vindo de Fortaleza. De Fortaleza. Teve um confrontamento já de realidades, de completamente diferente. Pessoas diferentes, de costumes ritmo de diferentes, vida. Ritmo de vida. O que mais te impactou nessa transição, assim? Eu acho que a pluralidade que Roraima me mostrou. Muito acostumada com a vida em Fortaleza, eu vivi em Fortaleza até os 18 anos, cheguei aqui em 2006 por uma circunstância familiar, e quando vi pessoas muito diferentes no mesmo lugar, né? Roraima tem essa característica de ser receber todo mundo de muitos lugares diferentes. São vários Brasis dentro de um só lugar, dentro né? de um estado só. Então acho que eu vi muita gente diferente de mim, muita gente diferente, num ritmo de vida diferente, que estavam procurando coisas diferentes. Então eu acho que Fortaleza eu estava muito acostumada com a vidinha da mesma galera, procurando a mesma coisa, e quando cheguei aqui encontrei essa pluralidade de pessoas. Nesse momento, esse foi o teu maior desafio? Foi. Porque, imagina, você vem, vivi a vida inteira lá, eu tinha a minha galera, as minhas pessoas. Eu senti a falta do mar. Então, olha, eu vou te falar que até hoje é a minha maior saudade, viu? Adoro, amo Roraima, amo Rio Branco, amo Rio Cauamé, mas eu vou te falar, uma praia é uma praia. O mar, o cheirinho do mar, o barulho do mar é uma coisa que eu ainda sinto muita saudade depois de 16 anos morando fora. Uhum. Mas eu acho que encontrar pessoas, essa pluralidade que me fez com que eu tentasse me adaptar, né? Você vive ali a vida inteira com as mesmas pessoas e de repente você tá num lugar que você não conhece ninguém além da sua família, do seu núcleo familiar, que era só minha mãe e meu irmão. E aí, de repente, eu tenho que me virar nos 30. Conhecer pessoas, fazer contatos, entender como é que era o ritmo da cidade, entender as ausências que Boa Vista tinha na época, porque vir de uma cidade que tem muita coisa, de repente, é uma cidade que tem as suas faltas, hoje já é uma realidade bem diferente. Então, mas realmente, eu também, quando cheguei aqui, senti muita falta disso. Lani, e assim, sendo uma pessoa que você se considera uma pessoa difícil? Sim. Né? Sim. Hoje menos, graças a Deus. Foi difícil encontrar pessoas, se aproximar de pessoas? Qual foi o ponto de chave, assim, de mudança nessa transição de Fortaleza para Roraima? Apesar de me achar uma pessoa difícil, eu realmente acho que eu tenho... A gente teve umas tretas Teve. Eu e tu. Aqui eu tô falando a verdade, gente. Verdade. O ser humano, ele precisa parar com isso, sabe? De querer contar meias verdades ou de disfarçar coisas. Porque, na verdade, até as nossas tretas, elas nos ajudaram a nos aproximar. Com certeza. Nos ajudaram a nos tornar pessoas melhores, crescer e ampliar até a nossa amizade. E aprender para que a gente pudesse ser melhor um para o outro. A questão do respeito mútuo, né? Exatamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu aprontei uma com essa moça aqui e depois eu fui arrependido na mesma hora, correndo, sair pro carro. Ela tava lá aos prantos e eu fiquei desesperado e fui pedir desculpas dela pela minha atitude. Tu sabe que eu não lembrava disso? Mas eu me lembro e guardo isso até hoje, porque a gente tem que aprender com essas coisas, entendeu? Um dos objetivos desse podcast também é fazer você despertar para esse tipo de coisa. Porque é uma coisa que a gente vive cotidianamente. E não há vergonha nenhuma em dizer que errou e em pedir desculpas de alguém. Exatamente. Eu acho que sou uma pessoa de gênio forte, assim. Tenho muitas opiniões, sou muito opiniosa. Hoje menos. Acho que aprendi, né? A maturidade traz isso pra gente. Mas a gente ouve mais e fala menos. Já dizia minha avó, pra que você tem duas orelhas e uma boca, né? Mas naquela época, eu acho que o ponto de virada foi... Eu consigo me conectar fácil com as pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer amizade, eu gosto. Então, naquele momento, eu entendi que eu precisava me aproximar das pessoas.
né? Minha mãe diz uma coisa que pra mim é muito, uma frase que faz muito sentido e que foi o ponto de virada para que eu entendesse por que eu tava aqui. Cidade boa é aquela que você pode viver. Fortaleza, apesar de todo o histórico e família e pessoas, eu não tinha condições financeiras de aproveitar a cidade. Então, vir para Boa Vista me permitiu ter condições financeiras melhores e aproveitar, inclusive Fortaleza, quando estivesse de férias. Entendi. E aquele foi o ponto de virada. Então, ali eu entendi que eu tinha que abrir meu coração, tirar as minhas amarras e entender o que tinha Boa Vista para me oferecer. E eu fiz grandes amigos aqui, tenho pessoas muito queridas. Até hoje, né? Até hoje. Graças a Até Deus. hoje. Isso é o mais importante na vida da gente. Lene, aí olha só, depois da faculdade, tu chegou a trabalhar com agência de publicidade também? Trabalhei. Concomitante à faculdade, eu trabalhava numa agência de uma colega de turma que era Eliana, trabalhei com a Eliana um tempo. Quando a faculdade terminou, ainda trabalhei no Senac, na assessoria de comunicação do Senac. Fui pra Polícia Militar, não sei se você lembra disso. Sim, sim. Fui pra polícia, tinha passado no concurso da polícia, fiquei metade do curso, saí do curso porque minha mãe teve uma doença. E aí, pós curso da polícia, lá por 2008, eu prestei concurso para a Universidade Federal de Roraima para o cargo de fotógrafo. Fotógrafo. E aí, desde então, a minha vida enveredou pela fotografia. Foi pro caminho da fotografia. Exatamente. Essa parte da Federal eu não me lembrava. Eu fui servidora da universidade por 7 anos. Até 2015 eu estive como servidora da casa. E aí, então, em 2015, eu vou até anotar aqui, 2015 deve ter acontecido algum fato que disse assim, opa, agora eu não quero mais ser servidora pública. Como a maioria... Exato, como a maioria imagina que é o único caminho. É o único caminho, né? 2010. Da estabilidade. Exato. Eu entrei na universidade em 2009. Em 2010 eu comecei a fazer ensaios paralelos à universidade. Então, os meus finais de semana ali, com 4 amigas, a das 4, quem acompanha a gente sabe dessa história. Em 2010 a das 4 surgiu, a gente ficou fazendo ensaios nos finais de semana. E aí, 2013... as meninas resolveram fazer outras coisas, porque todo mundo tinha 2 atividades. Eu era a única que tinha uma atividade só que em 2 lugares diferentes. As meninas saíram pra fazer outras coisas, e eu, em 2013, me vi numa sinuca de bico, porque eu falei, vou continuar? Não vou continuar. Tenho competência pra ficar sozinha, né? Como é que é essa relação? Resolvi, em 2013, então, continuar com fotografia. E aí, entre 2013 e 2015, eu fiquei, cada vez mais o estúdio me consumia, cada vez mais a minha vida fora tinha muito mais trabalho, até que, aí outro ponto de virada, em janeiro de 2015 eu me separei do casamento do qual você é padrinho. E aí em 2015, Beto, naquele momento... E é engraçado, pessoal, desculpa te interromper, mas ó, você nunca deixa de ser padrinho. Não, deixa não, eu sempre pro resto da vida, exatamente, é pro resto da vida. É que nem sogra. Verdade. Não existe aí sogra. Não existe. Então você sempre será minha comadre. E é por isso que eu sempre lhe chamo de compadre. Aí, mudou tudo de novo. Aí, em 2015, eu falei, bom, pós-divórcio, eu comecei a questionar várias coisas na minha vida. Não só o fim do relacionamento, mas o que eu queria pra mim. Tô feliz com a vida que eu tô levando? Você tava com quantos anos, Lani? Faz as contas, 2015, Desculpa, 7 anos atrás, 29 anos. 29. Mas já é um momento que a pessoa começa realmente Já, pensar no que você quer, até onde você tá confortável com aquilo, o que te faz feliz. E procurar alguma estabilidade. Aí sim já começa a pesar um pouco essa coisa da estabilidade. Né? Sim. Porque acho que todo mundo, a partir dos 16, 18, até os seus 25, 26... é meio que porra louca, assim, né? Tem liberdade. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Uma coisa meio Zeca Pagodinho, né? Exato. Mas depois o negócio começa a pesar, né? Depois você para pra pensar assim, peraí, tô virando, né, quase 30 aí, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer e tal. E aí, naquele momento, eu lembro muito bem, eu falei, tive um problema com uma chefia direta dentro da universidade, por conta, né, desse gênio também, e eu questionava muitas coisas, porque eu sou uma pessoa muito inquieta para padrões que para mim não funcionam. Que te exigem ficar enlatada, né? Se não funciona para mim, eu não vejo problema em mudar. E a instituição não permite, existe uma estrutura que você tem que seguir. A gente é muito parecido. Aí em 2015 eu falei, bom, tive esse problema com a gerência, né, com a chefia, e aí cheguei em casa, vermelha, meu pescoço vermelho, tal qual Dona Cleide Prata, né, aquele pescoço vermelho, e minha mãe disse assim, você vai morrer. Porque você tá passando mal, você tá doente e tal. O que eu fiz?
resolvi pedir uma licença sem remuneração por 1 ano. Então eu fiquei o ano de 2015, de maio de 2015 a maio de 2016, vivendo exclusivamente do estúdio da fotografia. Sabe que isso é um ponto fora da curva, né? Por quê? Porque uma pessoa em condições normais de temperatura e pressão, ela não iria pedir uma licença sem remuneração. Ela teria que talvez engolir a seco Sim. Tudo aquilo que ela queria vomitar para o seu superior direto, pensando na questão financeira. Eu cheguei em casa dizendo que eu ia pedir as contas. A minha mãe não deixou. Ela disse, não faça isso. Uma pessoa, né, de mais idade. Tenha calma, você tem direito. Vai pedir uma licença e tal. Pedi a licença. E aí, em 2016, maio, ou eu tinha 3 opções. Ou eu voltava a trabalhar, ou eu pedia mais 1 ano de licença, ou eu pedia as contas. Eu falei, não vou pedir mais 1 ano porque o se... Eu vou viver pelo se. Se não der certo, eu tenho universidade. Se o estúdio não der certo, vivia no se. Não tenho intenção de voltar porque não tô feliz lá. Não tô feliz. Eu vou pedir as contas. Lani, esse estar feliz é um elemento, digamos assim, que impulsiona? Você considera que isso impulsiona as pessoas? As pessoas deveriam também pesar isso quando escolhem uma atividade, uma carreira, uma profissão? Deveriam, mas também devem entender, e eu estou entendendo isso nesse momento de vida, né? Que às vezes você não está feliz e tá tudo bem. Você precisa entender o porquê você não está feliz, com o que você está desconfortável, para que você volte a estar feliz. Eu estou no momento de me reapaixonar com a fotografia. Porque as pessoas, em geral, buscam uma plenitude de vida, que eu particularmente acho que nunca vem. Ela não é um fim, ela é um percurso, né? Exato. A vida ela é um percurso. Então as pessoas sempre... A gente até conversava antes de começar aqui a gravação, eu vou estar bem quando eu tiver o carro tal. Eu vou estar bem se eu conseguir viajar para as Maldivas. Eu vou estar feliz. Não, tu vai tem que estar feliz todo dia e vai estar triste todo dia. E assim que a vida vai seguindo. E assim as coisas continuam. Porque não existe um ponto X da vida que você vai dizer, agora eu estou pleno, né? Não. E outra, existe um outro mito de que você, por ser apaixonado pelo que você faz... Você não vai ter dificuldade. Você não vai ter, né, pontos que você vai ali questionar o tempo inteiro. Então, tem até um ditado que diz que quando o trabalho, se apaixone pelo trabalho, viva pelo trabalho, e você não vai ter problema. Não existe isso. Não existe. Eu acho que a sua motivação só é diferente. Entendeu? E esse ponto eu acho importante, até porque tá aqui no roteiro que a Jéssica preparou pra gente com todo, Obrigada, com todo carinho. Mas é o seguinte, a questão de empreender, né? Sim. Empreender é vendido muitas vezes como uma coisa que resolve todos os problemas seus enquanto uma descoberta profissional, né? Um caminho a seguir, mas na verdade empreender é difícil, né? Existem muitos mitos sobre empreender, né? Que você... vai mandar em você, que você é dono do seu horário, que você tem liberdade para você fazer quando você bem entender. E a realidade é um pouquinho diferente, né, Beto? A gente sabe. Acho que um pouco mais. Um pouco mais, né? Um pouco mais diferente. Eu acho que o empreender te permite sair da tua zona de conforto, te permite testar coisas novas, te permite, inclusive, mudar de carreira de uma hora para outra. Dentro do próprio empreendedorismo, você começar a fazer uma coisa, de repente você quer fazer outra diferente. E você tem essa liberdade. Mas te exige muito mais. Te exige muito mais atenção, te exige muito mais capacitação, te exige muito mais gerir pessoas, que para mim é uma grande dificuldade. É a parte mais difícil. Você gerir pessoas, entender que as pessoas elas não são suas. E não são objetos também. Não são objetos e elas são completamente substituíveis. Porque a gente se apega às pessoas, né? Entender que as pessoas vêm e vão. E é isso, é esse movimento que vai acontecer. Então a gente, enquanto empresário, dono, empreendedor, entender também que esse movimento é um movimento natural. Mas a gente só aprende isso passando e vivendo, né? Qual foi o maior aprendizado que você tirou até agora como empreendedora? Cara, se pudesse reservar uma dica assim, tipo, isso aqui foi a coisa mais importante que aconteceu e que me moldou como uma empreendedora. É entender que aquele dia não é o único dia. Como uma pessoa que se descobriu ansiosa,
Entender que as coisas, elas não estão só reservadas àquele dia. Não existe só nuvens, né, com Não. tempestade, nem sol Não. raiando todo dia, né? Você pode esperar que no dia seguinte é um outro dia. Então, o empreendedor, ele lida com dificuldades todo dia, questionamentos pessoais, profissionais, e a gente entender que aquele dia tá ali. No dia seguinte a gente vai ter um outro problema para resolver. Então, não morrer por esse, porque no próximo a gente tem uma nova luta. Você considera... você já falou isso, mas eu vou perguntar para deixar bem frisado isso. O aprendizado, ele é constante e ele é fundamental, né? Constante, fundamental. E entender que as pessoas que estão à sua volta, elas também estão ali para te ensinar alguma coisa. Eu, sozinha, não faço nada, né? Pessoas que trabalham com a gente hoje dentro do estúdio, que convivem com a gente, que são colaboradores, sejam diretos ou indiretos, estão ali para me ensinar alguma coisa. Então, inclusive, aprender a recuar, aprender a pedir desculpa, aprender a dizer, olha... Momento certo de falar certas coisas. Momento certo de falar certas coisas. Então, aquela Lani lá, um pouco abusada, eu acho que tá um pouquinho melhor, um pouquinho diferente. Mas isso é muito bom. A maturidade, ela é um negócio fantástico, né? Eu falo que eu queria ter, e estou lutando para isso, a vitalidade dos 20 e poucos, mas com a maturidade dos 40 e poucos. Entendeu? É isso. Hoje, inclusive, eu tava cortando o cabelo pra vir pra cá, e a Luiná, que é a minha cabeleireira, disse assim, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 36. Aí ela disse, meu Deus, você parece que tem 30. Aí eu falei, Luiná, vou ser bem honesta, eu me sinto com 25, mas com a maturidade de mais de 40, eu tenho certeza. Eu sou um velho de 80 anos, não tenho dúvida disso, não. Apesar de que eu malho todo dia, porque o meu quase personal aqui é meu exemplo vivo aqui na produção, André Raio tá aqui. Mas, assim, a gente tem que buscar esse equilíbrio mesmo, porque senão, enfim, acho que nem uma coisa nem outra. É inevitável envelhecer, mas é evitável envelhecer aqui. Isso aqui é a parte mais... A gente escolhe como quer envelhecer, Beto. Né? A gente pode escolher. A gente pode. Muitas coisas a gente consegue escolher. Legal. E, Lani, aqui na sequência aqui do nosso roteiro da Jéssica, a Jéssica caprichou aqui, viu? Eu tenho que, antes dessa pergunta, voltar para a fotografia, porque aí, na fotografia, você acabou descobrindo um nicho. Isso. Né? Fotografia é ampla demais. Você pode fazer milhares de trabalhos. Coisas. Sim. Mas como é que tu foi parar na fotografia de família? Na fotografia de família, newborns e tal, que é um negócio que eu acho lindo, porque eu acho que é um momento capturado e você não vai ter de volta depois. A fotografia, ela faz isso, né? Mas aquele momento do recém-nascido, por exemplo, é uma coisa muito... o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Para um recém-nascido, muito rápido, né? 2013, lá quando as meninas, a das 4, né, se desfez, e a gente tinha uma cliente, nossa última cliente como das 4, que foi a Laele Chaine, grávida do Davi. Que hoje está no Canadá. Né? Não é a Luísa. Não é Os antigos vão lembrar do meme. Mas tá com o mestre Rodrigo do Jiu-Jitsu. Exatamente. E naquela época a Laele estava grávida do Davi, nós tínhamos feito o ensaio dela de gestante. Ela me liga e diz, olha, Lani, eu queria fazer foto do Davi quando ele nascesse. Tô sabendo que tem uma história de um ensaio newborn, que é feito por aí e tal. Falei, Laele, eu nunca fiz isso na minha vida. Não sei nem como é que pega no recém-nascido, eu não faço a menor ideia. Eu tinha, acho que 3 meses depois, tinha um congresso que eu ia participar que ia falar sobre isso. Mas não ia dar tempo de esperar, porque pelo que eu tinha visto, era um ensaio que tinha que acontecer entre 15 e 20 dias. Na época era essa informação que eu tinha. Eu virei pra ela e falei, olha, é o seguinte, a gente pode tentar. É um risco que você corre de não gostar, de não ficar bom. É um risco que eu corro de não gostar de fazer. Mas se você estiver disposta, eu tô disposta e é isso. Davi nasceu e eu fui fazer. E na época, Beto, também ainda sobre a história do conhecimentos que você não tem, que você precisa buscar. Eu não tinha filhos. Crianças que eram próximas de mim já eram crianças maiores. Apesar de ter sobrinhos, de ter tido contato com RN. Eu falei, bom, eu vou ter que estudar. Então, na época, recorri ao Dr. Ricardo, que é pediatra. Na época, convivia muito com a gente. E aí eu cheguei pro Ricardo e disse, olha, preciso de ajuda. Não faço a menor ideia de como é que eu pego um recém-nascido.
E aí, ele me emprestou livros de anatomia, de fisiologia, e eu fui ver vídeo no YouTube, fui correr atrás, e conversei com mãe, e fui me munir de informações suficientes para aquilo. Então, o Davi foi o primeiro, né? Olha as fotos hoje, óbvio que poderiam ser infinitamente melhores, mas fazem parte da história, estão lá, me fizeram quem eu sou hoje. E aí eu fui, então, estudar a respeito, porque eu sabia que tinha uma lacuna. Qual era a lacuna? Para que uma mãe me entregasse um filho com 10 dias de vida, 8 dias de vida, no meu colo, e dissesse, toma, eu tinha que me mostrar muito segura para fazer aquilo. Uma responsabilidade enorme. Era uma responsabilidade muito grande. Então eu tinha que, pelo menos, ir atrás de informações para fazer isso. E aí eu comecei. Ninguém fazia em Boa Vista, ninguém era especializado em RN aqui. E eu comecei a fazer, um fala pro outro, que fala para um, que fala para outro, e de repente eu tava ali sendo chamada de Tia Lani para todo mundo, por todo mundo. E aí a fotografia de família então me encontrou. E eu me achei feliz demais fazendo aquilo. E na fotografia de família, você também entrou na fotografia de casórios. Também, algum tempinho depois. Ela foi, a sua equipe, foi a responsável pela cobertura do meu casamento com a Vitória. É verdade. Inclusive tem uma foto, eu, assim, até hoje, eu choro quando vejo. Que é a foto do Rodrigo. Eu sabia que era essa foto. Emocionado. A gente vai colocar essa foto aí pra vocês verem. É porque a história é curiosa, né? Assim, geralmente você é chamado para fazer cobertura de casamentos de pessoas que estão começando uma vida juntas, Sim. né? Diferentemente da nossa história, eu e Vitória, que a gente já tinha uma história, já tinha filhos grandes, e não é meio que natural os filhos verem os pais casando, né? Exato. Então, a emoção deles, que vocês conseguiram captar de uma forma, assim, absurdamente, sabe? Eu adoro aquela foto. Maravilhosa. Eu adoro aquela foto. Aquela foto me faz chorar até hoje. Olha só. Casamento, o casamento entrou na minha vida um pouco depois, né? Porque eu fazia família desde então, desde 2013. Casamento eu não tinha estrutura para atender. Eu não conseguia atender, eu não tinha equipe, eu não tinha... Era sempre a Tia Lani. Até 2019 eu era sozinha com assistentes e tudo mais. Quando o Renato passa a ser meu sócio no estúdio, Renato, muito mais apaixonado pela fotografia de casamento, chegou pra mim e disse, pô, vamos fazer casamento? Eu já tinha feito casamento antes, e eu tenho uma história engraçada com casamento, porque por que eu passei também tanto tempo sem fazer? Eu tinha feito casamento de uma amiga de escola, tinha sido uma experiência muito massa, aí o meu irmão foi casar. E aí ele achou que era uma boa ideia eu ser madrinha. Até aí tudo bem. Eu chego em Fortaleza pro casamento 2 dias antes do casamento e descubro que não tinha fotógrafo contratado para a cerimônia. Aí eu virei pra ele e falei, como é que tu me faz um casamento no terraço de um prédio, no pôr do sol em Fortaleza, e tu não tem um fotógrafo? Pra registrar. Não, mas é porque a gente queria fazer economia disso, economia daquilo, pra poder pagar o buffet, pra pagar a flor. Eu falei, cara, tudo isso vai acabar e tu não tem foto do teu casamento. Aí o que eu fiz? Resolvi que, né? Eu fiquei pensando, eu falei, todo mundo sabe que a irmã do Bidu é fotógrafo. O que eu fiz? Entrei no cortejo de padrinhos. Virou. Arrumada de madrinha. Entrei no cortejo, dei a volta, peguei a câmera e fui fazer foto da cerimônia. Meu Deus. Vestida de madrinha. De madrinha. Resumo da ópera. Eu não sei que gosto tinha a comida, eu não sei que gosto tinha o suco, a bebida, a cerveja, nada. Na época, meu ex, né? Muito pistola da vida, porque a festa inteira ele ficou abandonado. Rodado. Você conhece a pessoa? Ficou rodado. Eu falei, rapaz, eu não quero mais isso. Aí eu virei pro meu irmão e disse, olha, da próxima vez tu me dá só uma função, tá? Porque 2 não dá certo, não. E eu peguei um certo ranço de casamento desde então. Mas voltei a fazer casamento, né? Com o Renato, com a nossa galera lá. E eu acho que casamento, parto, ensaio de família, todos têm a mesma estrutura na minha cabeça. Que é o quê? Existem muitas coisas que acontecem ao redor daquele assunto, ao redor de um recém-nascido. Muitas histórias para serem contadas, Muitas histórias para serem contadas, ao redor da mãe que tá parindo, ao redor do casal que tá ali. Então a gente também não precisa focar só no assunto principal, a gente também tem que entender que existem histórias ao redor que merecem ser contadas. E aí a gente tem então a foto do Rodrigo super emocionado. Essa foto vai rodar? Vai rodar. Se não estiver rodando agora, vai rodar em qualquer momento aí, né, André? Cara, então assim, é sensacional, porque vocês conseguiram realmente contar pequenas histórias de uma grande história. Exatamente. Né? Isso foi muito legal.
Lani, a gente está indo já para a reta final. Olha só. Então, na reta final, tem coisa que não está no script. Eu acho que eu fico um pouco mais assustada. Tu achavas mesmo que ia passar por aqui assim, sem, né? Né? Primeiro, a pergunta que ainda tem aqui para ser feita é: como é para você hoje trabalhar eternizando esses momentos importantes para as pessoas, né? Como é ver o resultado de tudo isso retornando em forma de felicidade para os teus clientes? Fotografia, Beto, é memória. Memória. Existem muitos fatos na história que são comprovados porque uma fotografia pode comprovar que aquilo aconteceu. Não é diferente com as famílias, não é diferente com as histórias. Então, primeiro, existem memórias. Né? A maneira como eu enxergo a fotografia, a gente existe para criar memórias para outras pessoas. Quando a gente fotografa pessoas, é para isso que a gente está fazendo. Então, assim, saber que eu tô permitindo ao Rodrigo saber como é que ele estava no dia do teu casamento, saber que um recém-nascido que não faz a menor ideia, que não tem a menor consciência do que está acontecendo em volta dele, era amado desde o princípio, sabe? A minha mãe tem uma foto grávida minha, né? Então, eu tenho a possibilidade de saber como é que minha mãe estava naquele momento, porque existe uma fotografia. Então, vejo o peso, existe uma responsabilidade muito grande enquanto profissional, mas existe um prazer muito grande de saber que eu tô podendo permitir que essas crianças tenham memória. Tenham a sua história preservada, né? Eu digo pra todo mundo, você não precisa fazer foto comigo. Só faça. Independente do profissional que você vai escolher, né? Todo mundo que chega no estúdio pra conversar comigo, eu digo, olha, tá aqui meu trabalho, é assim que a gente trabalha, mas uma coisa que eu quero te pedir, não deixe de fazer. Se não for comigo, que seja com outra pessoa. Porque o teu filho merece ter uma história. Ele merece ter essa história contada. E a revolução digital acabou facilitando ampliar essa questão de eternizar momentos, né? Com certeza. Porque antes essa coisa era bem mais complicada. Tanto é que eu mesmo tenho pouquíssimas fotos. Era muito caro. Era muito caro. É extremamente perecível, né? Papel, filme, negativo. Difícil, era inacessível, poucas pessoas faziam, né? Hoje, o mundo digital ele revolucionou tudo. A gente tá aqui por causa do mundo digital, né? Mas eu sempre falo, o único cuidado, façam um backup. Né? Pelo amor de Deus, não percam essa... Nuvem! Contratem a nuvem! Não façam, não percam essas fotos. Eu perdi uns 2 HDs por... Chega a doer, assim, o coração, ele sai do peito e volta. Assim, ele caiu da ponta da mesa, assim, de bico, né? Ai. Paf! E aí, quando foi tentar ligar de novo, fica aquele... Agulha não dá. Aí, pronto. Aí, o jeito é, tipo... Né? Só larga de mão. Larga a mão e vamos seguir a vida. Mas você tem a possibilidade de fazer um registro ali e guardar isso para a posteridade. Então faça. Hoje, mais do que nunca. Não guarde nem no seu celular e nem guarde só em HD. Faça um backup num serviço de cloud. Backup só é backup se estiver em mais de um lugar. Mais de um lugar. Perfeito. Lani, dica para quem quer começar. Fotografia? Não necessariamente fotografia, você já passou por tantas coisas. Passei. Olha, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Eu tentei muita coisa. Eu tentei ir para um caminho da fotografia e vi que não era aquilo que eu queria. Eu tentei ir para um mundo da publicidade de uma forma que eu achei que era que funcionava para mim. Não era aquilo que eu queria. E hoje a gente continua errando. A gente continua o tempo inteiro errando. Então não tenha medo de errar. E outra, esteja disponível para aprender, esteja disponível para receber, esteja disponível para... A gente vive, Beto, hoje não tem motivo para as pessoas dizerem assim, mas eu não sei fazer. Cara, internet antigamente, o que é a internet hoje? Você tem... Eu digo que eu sou autodidata na fotografia, porque muita coisa eu aprendi olhando no YouTube, muita coisa eu fui atrás por conta própria. Então, não existe motivo para você dizer, mas eu não sei fazer. Cara, abre o YouTube, tu vai achar alguém dizendo alguma coisa. A gente aqui, a Vitória é responsável por uma frase que a gente tá usando no nosso material, que eu achei uma sacada genial, assim, que é assim, fala-se muito de educação à distância, né? Mas a Vitória veio com a seguinte frase, educação sem distância. Porque, de fato, essa conectividade, essa mobilidade que a gente tem hoje, não existe mais distância, né? Não existe mais
vácuo entre o indivíduo e o conhecimento. Não existe. O que existe é a falta de vontade de ir atrás da informação. Exatamente. Nunca foi tão fácil aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. E disponível ali na tua frente, né? De qualquer jeito. Você sempre vai ter a oportunidade de aprender muito perto de você. Seja presencialmente ou seja digitalmente. E aprender para quê? Para mim, aprender para ser uma pessoa melhor. É esse o objetivo que a gente tem que buscar. É ser uma pessoa melhor, e isso é amplo. É ser uma pessoa melhor para a sua função no trabalho, é ser uma pessoa melhor para conviver com as pessoas em qualquer lugar que você esteja, é ser uma pessoa melhor para as suas relações privadas, né, no íntimo da sua família. Você aprende para ser melhor. E isso é ser melhor em várias nuances, né? Então, hoje, a Alane busca ser uma pessoa melhor em todas essas áreas. É isso que eu tenho procurado todo dia. Para fechar, você vai olhar ali para a principal ali. Eita, lá para frente. E vai deixar um recado sobre a importância de aprender, de empreender, de buscar melhorar, de se tornar uma pessoa melhor. Nossa, vamos lá. Gente, empreender. Esses dias eu fiz um post no Instagram e eu vou tentar reproduzir de novo. Empreender é um momento que você... Todo mundo vai achar que é muito fácil. Todo mundo vai dizer que você vai ser rico muito, muito rápido, você vai ter sucesso muito rápido. Mas a gente aprende que no empreendedorismo, você precisa de pessoas, primeiro. Você não consegue crescer se você não tiver pessoas à sua volta. Você, muitas vezes, vai ser... quando a porta fecha, né? Eu digo quando todo mundo sai, vai embora, que você fica. É na hora que você precisa ruminar muitas coisas, entender muitas coisas, mas entender que, como eu falei, a tua vida não se resume naquele dia, às vezes é um dia ruim, né? Aprender que essas pessoas que estão à sua volta estão ali para te, além de te ajudar na sua função especificamente do trabalho, elas estão ali também para te tornar um ser humano melhor, né? Então a gente vive um mundo hoje que é muito intolerante, muito agressivo. As pessoas, cada vez mais elas se tornam donas da razão, elas querem ter razão, elas estão na internet para simplesmente para colocar a sua opinião e achar que aquilo é a verdade absoluta. Mas depois de muito tempo a gente aprende que não é isso, que a gente precisa tornar a nossa relação uma relação melhor, o nosso ambiente de trabalho um ambiente melhor, o futuro das próximas gerações. Parece papo de tiazona, mas é verdade, né? Saber que os meus sobrinhos, saber que os teus filhos, saber que as pessoas, os meus afilhados, as pessoas que estão na sua volta, essas crianças merecem um lugar melhor para viver. E elas só terão isso se a gente tiver disposto. A gente fizer isso, né? Então, empreender tem muitos momentos solitários, muitos, né? Se você consegue ter alguém para empreender junto com você, dividir isso junto com você, melhor ainda, né? Mas muitas vezes, mesmo tendo alguém para dividir, sei lá, uma sociedade contigo, você vai ter os seus momentos solitários e faz parte do processo. É isso. Lane, eu queria te agradecer do fundo do coração a tua presença imagina. Aqui. Foi um prazer enorme, muito bom te rever, muito bom te ouvir e muito bom saber que você tem tudo isso para compartilhar com tantas pessoas. Fico muito feliz de ter acompanhado e continuar acompanhando sua trajetória. Bem-vinda e portas abertas aqui no Coffee and Play. Sempre que precisar, quiser dar algum recado, a casa é sua. Eu voltarei com toda certeza. Eu quero agradecer, Beto. Assim, o convite gostoso, uma tarde gostosa, uma conversa. A gente tem muita história, a gente sempre tem uma conexão muito legal. Eu acho que faz parte também do empreendedorismo. A gente abrir o nosso coração, sabe? Falar, olha, é difícil, mas é legal também, né? Eu vindo pra cá conversando comigo, eu disse, será que eu posso falar a verdade? Posso dizer que o empreendedorismo é difícil? É difícil. Mas a gente também tem que estar aqui disposto a dividir isso com outras pessoas, porque é uma jornada. Então, obrigada pelo convite mais uma vez, por tudo que a gente já viveu, por toda a história que a gente tem. Feliz demais de ver que a Atitude tá crescendo, né? Tomando novos rumos. E eu vou voltar com toda certeza. Obrigado. Obrigada.
Então é isso. Acabou aqui o nosso episódio de hoje com a Lani Prata, minha amiga queridíssima. Você que curtiu aí, não deixa de se inscrever também no canal, acompanhar nossas redes sociais, porque a gente vai crescer só junto com vocês. Valeu? Até a próxima!